Hoje, 19 de abril de 2020, pastoral que ofereço à igreja, aos meus irmãos, neste domingo, dia do Senhor. Tomo para esta pastoral, para nossa reflexão, para o ensino da palavra de Deus, o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, e lerei alguns versículos deste capítulo 8. Inicialmente o verso 18 deste capítulo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Em seguida, o apóstolo Paulo diz, verso 26, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este é o texto que eu tomo para a pastoral deste dia, deste domingo. Irmãos, é evidente que esse texto fala de um presente, fala de uma promessa futura, fala de uma ação de Deus no presente, nessa nossa existência. E há uma promessa que eu deixei de ler. No final ele diz que eu vou até ler esses últimos capítulos esses últimos versículos do capítulo 8, verso 38 e 39. Diz, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o capítulo finda com uma promessa aos crentes, aos cristãos, aqueles que creem em Jesus para a sua salvação. Ora, irmãos, o presente, você pode observar isso no capítulo, né? Nos textos que eu não li, desse capítulo 8, que nós vivemos o presente marcado pelo pecado e pela maldição de Deus. Por causa do pecado, Deus amaldiçoou a criação. Em seguida, como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus prometeu que salvaria o homem, salvaria a sua criação. É tanto que o apóstolo Paulo cita desse texto que toda a criação geme e ela aguarda, ela espera uma libertação, ela espera uma salvação. Então isso desde o capítulo 12, quando Deus chama Abraão, você tem toda uma história de salvação na Bíblia Sagrada. Mas estamos, enquanto nesse mundo, sob maldição. Isso faz com que a nossa existência seja uma existência contraditória. Neste mundo, enquanto vivemos, você tem dor, tem sofrimento, tem alegrias. Você tem erros e acertos. Você tem bondade e maldade. Este mundo, essa nossa existência está permeada por essa ideia contraditória do pecado e, ao mesmo tempo, da intervenção de Deus, da presença de Deus. Deus socorre. Deus alivia o sofrimento. Deus manifesta na sua vida. Portanto, nós, na nossa fraqueza, nas nossas limitações,
recebemos de Deus assistência do Espírito, o Espírito assiste conosco. E aí, daí eu estou falando dessa ideia de contraditório, uma experiência contraditória. O sofrimento, as alegrias, a dor, a tristeza, não é? Os acertos e erros, a virtude, o pecado, isso está presente na experiência humana, assistida pelo Espírito Santo. Nessa experiência humana contraditória, nos sofrimentos que experimentamos, o apóstolo Paulo diz assim: porém, há um futuro, uma glória que nos aguarda. Há uma libertação. E daí ele diz: não se compara. Qualquer que seja o nosso sofrimento presente, eles não são comparáveis com a glória por vir. Eu quero tecer alguns comentários sobre essa vida contraditória que eu mencionei. Meus irmãos, a assistência do Espírito Santo de Deus conosco, nesta nossa vida, nessa vida contraditória que eu mencionei, ela se faz pela manifestação de Deus ao mundo. É o mistério de Cristo. É o Deus que se faz homem. É o transcendente que se faz imanente. É o eterno que se torna temporal. Esse mistério de Cristo, esse mistério sobre o qual se baseia o cristianismo, este mistério norteia, revela, apresenta Deus aos homens. A nossa existência é presente, ela é permeada desta presença de Deus. E segundo eu entendo, essa manifestação de Deus, essa ação do Espírito com pessoas que nem sabem orar, precisam da assistência do Espírito. Ela se faz manifestando a Deus, o caráter de Deus, nessa tensão entre a lei e a graça, entre o amor e a justiça, entre a fé e as obras. Esse caráter de Deus não se divide, como às vezes nós imaginamos. Damos ênfase ao amor, ignorando a justiça, ou a fé, ignorando as obras. Essas coisas estão reunidas em Cristo. Estão reunidas na manifestação de Cristo a este mundo maldito para a salvação. E nós, a igreja, vivemos essa experiência contraditória, experimentando na nossa limitação este caráter de Deus. A graça e a lei, o amor e a justiça, a fé e as boas obras, elas não se dividem. Assim como também há uma tensão entre o transitório e o eterno. Paulo expressa isso dizendo: a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra potestades. O que é isso? Não é? Essas nossas lutas contra, às vezes, as injustiças, a miséria, a fome, as intrigas, às vezes dentro da própria casa, e Paulo diz, as lutas na igreja, não é? As lutas interiores, que Paulo também expressa, às vezes eu quero fazer o bem e não faço, e o mal que eu odeio termino por fazê-lo. E Paulo diz, há uma luta que não é contra a carne, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra potestades espirituais. E nós não temos percepção clara, pelo menos, dessa realidade. Entretanto, vivemos essa realidade contraditória, esses dilemas. E a ênfase que eu dou nessa pastoral é que, irmãos, conquanto vivamos esta experiência contraditória, a despeito da nossa fragilidade, a despeito da nossa limitação,
o Espírito Santo assiste conosco. E Deus opera em nós a sua salvação. É por esta razão de Deus operar em nós a salvação que vem aquele versículo que eu julgo ser o versículo mais difícil de experiência cristã, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele usa a palavra todas as coisas, isso me intriga, isso me incomoda, isso me confunde. Como podemos entender que uma doença incurável, ou outros sofrimentos e humilhações que experimentamos, como podemos entender que essas coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus? Não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que amam a Deus. Como podemos entender isso? Só há compreensão quando vislumbramos a glória eterna. Deus vela por nós, o Espírito assiste conosco para a glória eterna. E é aí que faz sentido. Não é para os prazeres deste mundo, não é para os confortos deste mundo, mas é quando vislumbramos a glória eterna e almejamos a glória eterna, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque Deus, pelo seu Espírito, assiste conosco esse barro que é moldado pelo oleiro para a sua glória. Essa é uma promessa. Mas isso, por vezes, nos confunde e nos inquieta tremendamente. Eu findo sugerindo algumas coisas. Vez por outra, eu menciono o espinho na carne de Paulo, porque Deus responde a Paulo, diz: eu não tirarei esse espinho, justamente para que você seja salvo. Em Coríntios, quando fala da ceia, Paulo diz que como nós não discernimos o corpo de Cristo, há entre nós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Eu não entendo muito essa expressão, não, os que já dormiram, né? E depois ele diz: porque Deus os disciplina e os corrige para que vocês não sejam condenados com o mundo. Então, você percebe, novamente aparece aí a glória eterna. Por vezes ficamos fracos, doentes, fragilizados, humilhados, para que não sejamos condenados com o mundo. Deus vela pelos seus, para que eles não sejam condenados com o mundo. Mas os seus estão, por vezes, sujeitos a esses sofrimentos, para que justamente possam se achegar ao Senhor. Tem um hino no nosso cenário que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E como eu dizia, eu quero concluir com aquela parábola que eu tenho feito referência a ela, do mendigo Lázaro e do rico. O mendigo Lázaro, chamava-se Lázaro, mendigava às portas do rico, que vivia confortavelmente, era um homem inserido socialmente e podia suprir suas necessidades com a sua riqueza. E o mendigo vivia uma situação extrema de humilhação, de pobreza, de dependência. E Jesus diz que o homem abençoado foi o mendigo. Meus irmãos, eu tenho medo de ser mendigo. Eu não sei como eu viveria como mendigo. Eu tenho medo de, na minha velhice, eu viver um Alzheimer por 10 anos, por exemplo, ou ficar em uma cadeira de rodas, inválido, ou coisa que o valha, ou que alguma coisa semelhante aconteça com os meus filhos, minha esposa, minha filha que mora conosco. Não sei. Mas, queridos irmãos, muitas vezes é aquele homem submetido ao sofrimento, à tristeza, à humilhação, que vislumbra a eternidade. E eu creio mesmo que todos nós, em alguma medida,
Precisamos ter essa experiência do espinho na carne, em alguma medida. Mas quem discerne essas coisas é o Espírito Santo de Deus. Mas a promessa com a qual eu findo, irmãos, é que a Bíblia afirma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vivamos responsavelmente os nossos momentos, minorando os sofrimentos, nosso e dos outros, agindo com justiça, com amor, com responsabilidade, com graça. Mas, meus queridos irmãos, mesmo que um sofrimento nos seja imposto, do qual não podemos fugir, estando em Cristo, somos bem-aventurados, porque os sofrimentos deste mundo, sejam quais forem, não são comparáveis com a glória eterna. E todas as coisas que vivemos, Deus assiste conosco, Deus aplica em nós para a salvação eterna. Nesta semana houve mais um sepultamento. A irmã de Dora, Carminha, faleceu. Eu fui ao seu sepultamento, uma coisa triste. As pessoas não podiam entrar, eram 10 apenas. Aquelas pessoas, os amigos, familiares que vinham para a consolação eram privados de estarem uns com os outros. E muitos choravam, as suas 2 filhas, o seu marido, né, da falecida. Irmãos, uma profunda dor e tristeza. Mas nada neste mundo é comparável à glória eterna. Experimentaremos a glória eterna pela assistência do Espírito Santo de Deus. Nós não discernimos as razões do Senhor, muitas vezes. Nós nem sabemos como Ele nos conduzirá. Mas precisamos afirmar que Deus está presente na nossa vida, numa experiência de fé, nesta vida contraditória, nas nossas mazelas, limitações. Deus nos assiste. Que coisa consoladora! Até quando eu não percebo, a Bíblia diz que Ele está presente, não é porque eu me sinto, não é porque eu estou fazendo bem ou mal, mas porque Ele me ama. O Espírito Santo me assiste comigo nas minhas fraquezas. Ele intercede por mim porque eu não sei interceder. Eu muitas vezes intercedo de maneira egoísta, mas o Espírito Santo assiste comigo nessa minha fragilidade, para que ao invés de viver uma vida egoísta, centrada em mim mesmo, buscando o meu próprio conforto, eu possa encontrar consolo até na mendicância, vislumbrando a glória eterna. Queridos irmãos, que o Espírito Santo assista conosco nesse momento que vivemos. Nós nem sabemos, eu disse na outra devocional, eu espero não ser contagiado pelo vírus, eu posso ser contagiado e escapar, eu posso ser contagiado e morrer. Essa, matematicamente falando, é a chance menor, que justifica alguns riscos que eu tenho assumido, claramente, humanamente falando. Porém, nessa experiência que estamos vivendo, a despeito desse comentário, e eu estou usando máscara, estou higienizando bastante meu corpo, e assim por diante, não toco as pessoas, me afasto, senão o absolutamente necessário. Eu faço isso, mas posso eventualmente morrer. Eu termino enfatizando isso, porque esse é o meu propósito como pastor. Eu quero lhes dar a percepção da presença de Deus nas suas vidas e na minha própria vida. Eu quero ter essa percepção. Muito mais excitado pelas notícias, pelo medo, pela ansiedade, a minha excitação é de conhecer mais a Deus, de vislumbrar a sua presença, de compreender a sua proteção e a sua direção.
e nele exercitar a minha fé, nele ter esperança. Quando eu vislumbro a experiência de Jó, isso me encanta. Eu temo os sofrimentos de Jó, mas eu fico encantado em conhecer mais intimamente o meu Deus e Salvador. E é isso que eu queria fazer como pastor. Experimentar e, quem sabe, estimulá-lo, instigá-lo a isso. Eleve os seus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Pela assistência do seu Espírito, pela sua graça e misericórdia, pelo seu poder, um dia eu verei o Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Tenho prazer na existência, mas a minha ambição maior não está neste mundo. Deus os abençoe. Deus os abençoe, queridos irmãos. Deem tempo para orar ao Senhor. Leiam a palavra. Deem tempo. Não é rápido, não é 10 minutos, 15 minutos. Você agora tem muito tempo, você está em casa. Fica com o tempo fechado no seu quarto, pensando nessas coisas que você ouve, pensando na palavra, pensando nas histórias, pensando nas parábolas de Jesus, orando ao Senhor. Ligue para um irmão que está isolado para consolar, para tratar. Cuide da sua vida com sabedoria e ofereça a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus, para a honra e glória do Senhor e para o bem dos homens. A vida não nos é dada, a existência não nos é dada para ser retida, mas era para ser oferecida no ato de amor. Que Deus nos abençoe. Amém.